Olá pessoal, tudo bem? Então assim, conforme comentei no vídeo anterior, hoje a gente começa com uma nova matéria, que é a matéria sobre juros simples e montante, tá? Ah, professor, mas por que a gente não vai trabalhar somente com juros simples primeiro? Porque, pessoal, na verdade é o seguinte, quando a gente já trabalha com a questão do juro simples, claro que tem como a gente também trabalhar com o montante, tá? Só que é interessante a gente estar agrupando uma coisa junto com a outra, porque daí vocês conseguem aprender melhor ou até mesmo a definição como um todo, beleza? Então assim, partindo-se do princípio aonde eu tenho como se fosse juros simples, ou definição de juros simples, juros sobre algo que você comprou, né? É, é, ele está cobrando ele será sempre cobrado em cima do capital investido. Ou seja, quando você vai lá e compra uma mesa, certo? E você parcela aquilo ali, você vai pagar alguma coisa de juros sobre esse parcelamento, tá? Então assim, os juros ele vai, quando eu trabalho com o juros simples a gente pode sempre comparar a compras pequenas, tá? Então assim, quando é uma coisa de 12 vezes, quando é uma coisa de 10 vezes, de 5 vezes, por quê? Porque os juros não é tão claro, tão evidente, tão acumulativo, certo? Então você vai pagar uma taxa mínima de juros sobre aquela compra, certo? A mesma coisa, por exemplo, no nosso cartão de crédito. Nosso cartão de crédito, quando a gente usa, a gente não paga uma taxa de juros para o banco? Então, aquela taxa lá é, claro, uma taxa que vai para o banco e que financia todos os trabalhos ou até mesmo que faz com que o banco tenha um fluxo de caixa para se manter, né? Aqui é a mesma coisa. Quando a gente compra, faz uma aquisição, nós também pagamos juros, certo? Existe uma diferença entre o juro simples e o juro composto. Quando eu trabalho com o juro simples, ele não é, ele é utilizado para operações com prazos mais curtos. Como eu disse para vocês, por exemplo, você vai lá na Casa Bahia, você compra alguma coisa e parcela. Aquilo ali vai ter um juros, esse parcelamento. É utilizado o quê? O juro simples, ok? E quando a gente trabalha com juros compostos, é usado em operações a longo prazo. Por quê? Porque quando eu trabalho com juros, o juros simples ele vai trabalhar com juros com base no meu capital investido. Já os juros compostos ele vai trabalhar é, de uma forma com que o juros seja acumulativo, ou seja, eu pago a primeira parcela, certo? E aí depois, se eu pago a segunda, em cima dessa segunda é jogado os juros da primeira mais os juros da segunda. Eu pago lá a terceira parcela, é jogado os juros da segunda e da primeira. É como se fosse acumulativo, entende? É como se fosse, por exemplo, financiamento do meu apartamento. Eu financei pela minha casa, minha despesa, né? Minha casa, minha vida. Se eu for dar uma olhada ou parar para pensar, daria para eu comprar uns 3 4 apartamentos desses daqui pelo financiamento da Minha Casa Minha Vida, né? Porque eles fazem aqueles financiamentos a longo prazo, ou seja, você vai pagar a sua casa em 40 anos, né? E o banco se mantém através desses juros acumulativos. Aí é utilizado o que? O juros composto, tá? Não o juros simples. Juros simples são compras pequenas. Juros compostos já compras maiores. Beleza? Com base nisso daí, gente, a gente tem a fórmula do juro simples. A fórmula do juro simples é essa daqui. Então nós temos o J, que representa os juros, nós temos a igualdade C e T. O C vai representar o meu capital, tá? O capital o que vai ser? Sempre o dinheiro investido no bem comprado. Os juros o que vai ser? Os juros vai ser eu vou pagar em cima do dinheiro que emprestei, né? Então assim, os juros vai ser nada mais do que a despesa que vou ter em cima do dinheiro que eu emprestei, né? Não só do dinheiro ou da compra que eu fiz, beleza?
Aí nós temos também a questão da taxa. A taxa ela vai ser sempre representada de forma percentual numa conta onde eu calculo meu juros simples ou juros compostos. Então, quando eu trabalho com esse meu izinho, que é a taxa ela vai ser o quê? Vai ser sempre de forma percentual. E aí depois eu tenho o período, que é representado pela letra T, tá? Quando a gente fizer os probleminhas ali, vocês vão entender do que a gente vai estar falando de uma forma mais clara. Então, são quatro informações que a gente tem na fórmula. Nós temos o J, nós temos o C que é capital, nós temos o I que é taxa e nós temos o T que é tempo. Tá? Então são essas informações que a gente precisa ter para estar calculando o nosso juro simples. Tá, professor, mas daí você também comentou com relação ao montante. Perfeito. O montante, o que, que vai ser? O valor acumulado. Então vai ser nada mais é do que o capital mais os juros. É o capital da primeira compra mais os juros. A soma do capital mais os juros eu vou ter o que? O montante, tá? Quando eu somo as duas. Então são essas duas primeiras formulazinhas que a gente vai estar utilizando para resolver os nossos problemas. Aí o que, que eu fiz? Com base na necessidade de vocês, porque me perguntaram, professor, mas você não utiliza apostila? Tá, pessoal, então assim, com base nessa necessidade, eu fui atrás de uma apostila onde a gente vai trabalhar com várias atividades aqui, com vários conteúdos, tá? Então vou ter juros simples, montante, conversão de taxa, período, taxa proporcional, taxa de equivalente, juro exato, desconto simples. Professor, mas a gente vai ter tempo de trabalhar tudo isso daqui? Não, a gente não vai ter tempo. Então por isso que a gente vai trabalhar com juros simples, a gente vai trabalhar com montante, a gente vai trabalhar com desconto simples, mas daí eu vou avisando vocês para vocês fazerem atividade com base no nosso PDF, na nossa apostila, tá? Uma outra coisa aqui que eu queria comentar com vocês é com relação ao nosso exemplo do primeiro exercício. Então assim, pessoal, eu vou ditar aqui para vocês, não sei se vocês vão querer depois escrever para ter isso por escrito, mas é assim, o nosso primeiro enunciado. Então, uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês, durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então ele deu para nós três informações. Ele deu o capital investido, ele deu a taxa e ele deu o período, o tempo. A taxa ela tem que sempre estar de acordo com o teu período. Quer dizer, se a taxa está em mês, o período, o tempo, ele tem que estar em mês, tá? Se as unidades não estiverem corretas, que não estiverem certas, vocês precisam colocar essas unidades de forma com que elas sejam certas. Por exemplo, mês com mês, dia com dia, ano com ano, trimestre com trimestre e assim por diante, tá? O mais fácil é o que? A gente converter o nosso período para o período da taxa, o tempo para o período da taxa. Eu vou mostrar agora aqui no vídeo uma tabelinha que eu fiz de conversão. E se tiver como vocês anotarem essa tabelinha aí, seria interessante também. Não sei se vai aparecer, mas eu vou fazer de tudo para que apareça. Ó, essa tabelinha aqui. Então essa tabelinha é uma tabelinha resumida das conversões de taxa. Tá? Se tiver como vocês anotarem aí, fica interessante. Tá? Então beleza. Com base ali no nosso enunciado, nós temos então o capital de quanto, gente? O capital primeiro ele é representado pela letra C, é de R$ 1.200. A nossa taxa, ó, é de 2%. Só que dentro da fórmula de juros simples, a gente precisa converter essa taxa para número decimal. Então, quando eu faço lá 2% é 2, lembra que a gente trabalhou porcentagem? 2 por 100. 2 por 100 é a mesma coisa que 0,02. Por quê? Porque eu estou dividindo 2 divididos por 100, certo? Então, daí ela fica dessa forma. Aí eu tenho a questão também do meu tempo, do meu período. O período vai ser representado por 14 meses. Simplesinho assim. O que eu faço? Repito a fórmula, que é J, que é igual a CI
T, né? C que multiplica I que multiplica T e jogo ali nos valores. Então, embaixo do meu C eu vou ter 1.200, embaixo do meu I eu vou ter 0,02, embaixo do meu T eu vou ter 14, tá? Aqui é 14 meses. Eu faço a multiplicação dos três fatores que eu achei. 1.200 vezes 0,02 vezes 14. Vai me dar quanto? 336. Ok? Então eu achei o juro com base no meu capital investido, né? Sobre a taxa de 0,02, que vai ser de 336. Tá? Primeira parte do exercício está resolvido com relação a juros. A segunda parte vai ser sobre o quê? A questão do montante. Então, a minha fórmula de montante, eu tenho M, que é igual a C, mais J. M, montante, que é igual ao capital, V, mais o juros. O meu montante vai ser igual ao 1.200, que foi dado no enunciado, mais os juros, que eu achei que é de 336. Logo, a soma desses dois fatores vai me dar 1.536. Certo? Então, basicamente seria isso, certo? De uma forma resumida. Agora eu vou postar isso, vou passar uma relação de exercícios que a gente vai fazer. Isso seguindo já a nossa apostila. Esse exercício está na página 2. Vocês vão fazer o exercício do 1 até o 7. O que a gente vai fazer? A gente vai corrigir esse exercício na nossa aula do Meeting na sexta-feira. Tá certo, gente? Muito obrigado. Qualquer pergunta com relação ao assunto, estou à disposição.